Sabe aquela decisão sobre juros que o Banco Central toma? Ou quando o governo anuncia um pacote de gastos? Como é que isso mexe com a economia de verdade, com os empregos? Pois é, existe uma ferramenta que conecta tudo isso. A gente está falando do famoso modelo ISLM. Pense nele como uma espécie de bússola dos economistas. E hoje a gente vai entender direitinho como ela funciona. Olha, a economia pode parecer uma bagunça, né? São milhões de pessoas, empresas, todo mundo comprando, vendendo, tomando decisões ao mesmo tempo. E aí fica a pergunta: como é que os economistas conseguem colocar alguma ordem nisso tudo? Como dá para prever o que acontece quando o governo mexe uma pecinha nesse tabuleiro? Bom, a resposta está em um modelo bem elegante, por sinal. E esse modelo é justamente o ISM. É tipo essa bússola aí da imagem mesmo, um guia para a gente não se perder no meio da economia. A grande sacada dele é mostrar como duas coisas gigantescas, tudo que um país produz e o preço do dinheiro, que é a taxa de juros, chegam num acordo, num ponto de equilíbrio. Para entender como ele funciona, imagina uma balança, exatamente como essa. De um lado, a gente coloca o mercado de bens e serviços. Sabe, tudo que a gente produz e compra. Esse é o lado que a gente chama de IS. Do outro lado, a gente tem os mercados financeiros, onde o dinheiro troca de mãos. Esse é o lado LM. A economia só fica estável, em equilíbrio, quando esses dois pratos da balança estão perfeitamente alinhados. Beleza, então vamos começar por partes. Primeiro, vamos olhar para esse lado da balança do mercado de bens. É aqui que a gente vai entender e construir a tal da curva IS. Ok, sei que tem uma equação aí, mas calma, não se assusta. A lógica por trás dela é bem simples. Pensa assim, tudo que a economia produz, que é o Y, tem que ser comprado por alguém, não pode sobrar na prateleira. E quem são os compradores? Bom, somos nós, as famílias, consumindo, o C, são as empresas, investindo, o I, e é o governo, com seus gastos, o G. Simples, né? A produção tem que ser igual a essa demanda toda junta. Certo, mas e os juros? Onde eles entram nessa história toda? É aí que vem o pulo do gato. É um efeito dominó, saca só? Primeiro passo, a taxa de juros sobe. Segundo passo, se o juro está alto, fica mais caro para as empresas pegarem empréstimo para investir, certo? Então o investimento cai. E o terceiro passo? Bom, com menos investimento, a demanda geral na economia diminui e, consequentemente, a produção também encolhe. Então, percebeu a relação? Juro sobe, produto desce. É por isso que a curva IS é inclinada para baixo. E um ponto super importante. Essa curva não é fixa. Se o governo decide gastar mais ou cortar impostos, é como se ele estivesse dando um empurrãozinho na demanda. E isso faz a curva inteira se deslocar para a direita. Beleza, o lado IS da nossa bússola, do mercado de bens, já está entendido. Agora vamos virar para o outro lado e olhar para o mercado financeiro. É a vez de construir a curva LM. Aqui, a ideia de equilíbrio é até mais direta. Pensa assim, a quantidade de dinheiro que o Banco Central põe para circular na economia, a oferta de moeda, tem que ser igual à quantidade de dinheiro que todo mundo quer guardar ou usar, a demanda por moeda. Quando oferta e demanda se encontram, pronto, temos o equilíbrio no mercado financeiro. Mas qual é a lógica disso na prática? Imagina que a economia está bombando, a renda de todo mundo está subindo. O que acontece? A gente precisa de mais grana para fazer mais transações, para comprar mais coisas, certo? Se a quantidade de dinheiro circulando é a mesma, mas tem mais gente querendo, o preço do dinheiro sobe. E qual é o preço do dinheiro? Exato, a taxa de juros. E essa é a relação que define a curva LM. Mais renda, mais juros. Por isso, ela é inclinada para cima. E quem é o maestro dessa orquestra? O Banco Central. Se ele decide injetar mais dinheiro na economia, ele desloca a curva LM inteira para baixo. O resultado? Crédito mais barato para todo mundo. Pronto. Agora a gente tem as duas peças do quebra-cabeça. De um lado, a IS, representando o mercado de bens, do outro, a LM, do mercado financeiro. E agora vem a parte legal. Vamos juntar as duas e ver a mágica acontecer. Ver a foto completa da economia. Lembra daquela balança do começo? Pois é, o equilíbrio geral da economia é aquele momento perfeito em que os dois pratos estão niveladinhos. É o ponto exato onde o mercado de bens e o mercado financeiro estão conversando na mesma língua, em total harmonia. No nosso gráfico, esse ponto de harmonia é o cruzamento da curva IS com a curva LM. E essa é a grande beleza do modelo.
Esse único ponto, essa intersecção, revela para a gente duas coisas ao mesmo tempo: o nível de produção da economia e a taxa de juros de equilíbrio. É como se fosse o X no mapa do tesouro macroeconômico. Ok, montamos o nosso mapa. E agora? Agora a gente pode usar ele para brincar de o que aconteceria se. Vamos ver na prática como as coisas mudam quando o governo ou o Banco Central resolvem apertar uns parafusos na economia. E para fazer isso, existem basicamente duas caixas de ferramentas. A primeira é do governo, a chamada política fiscal. As ferramentas são gastos e impostos, e com elas ele mexe na curva IS. A segunda caixa é do Banco Central, a política monetária. A ferramenta aqui é a oferta de moeda, e com ela ele mexe na curva LM. Vamos pegar a primeira caixa de ferramentas, então, a da política fiscal. Imagina a seguinte situação: o governo decide investir pesado, construir um monte de estradas, escolas, hospitais. O que será que acontece com a economia? Bom, esse gasto a mais do governo funciona como um empurrão na curva IS, deslocando ela para a direita. Com isso, a economia acha um novo ponto de equilíbrio. A parte boa, a produção total, o tal do Y, aumenta. A economia cresce, mas sempre tem um mais, né? Esse aquecimento todo aumenta a procura por dinheiro, e isso acaba pressionando a taxa de juros para cima. Olhando o gráfico, fica bem claro o resultado dessa brincadeira, né? Se a gente compara o antes com o depois, a gente vê que a economia produziu mais, mas o custo disso foi uma taxa de juros mais alta. Certo, agora vamos pegar a outra caixa de ferramentas. E se, em vez do governo gastar mais, o Banco Central decidisse, simplificando bastante, ligar a maquininha de dinheiro para estimular a economia? O que aconteceria? Então, essa grana a mais circulando faz a curva LM se deslocar para baixo. A economia, de novo, encontra um novo equilíbrio. E olha que interessante o resultado. A produção, o Y, também aumenta. Só que dessa vez, com mais dinheiro disponível para todo mundo, o preço dele, ou seja, a taxa de juros, o que acontece? Ela cai. O gráfico mostra bem isso. O resultado final é que o produto sobe, mas, ao contrário do outro exemplo, a taxa de juros desce. E isso aqui é fundamental. Mostra que existem jeitos diferentes de estimular a economia e cada um deles tem um impacto bem diferente no custo do crédito. E é por isso que o modelo ISLM é tão importante. Ele não é só uma coisa teórica, de livro. É uma ferramenta de verdade, um mapa que ajuda a gente a entender como aquelas decisões, que parecem distantes lá de Brasília, afetam a economia e, no fim das contas, a nossa vida. Só que tem um detalhe crucial. O ISLM é uma foto do curto prazo, um momento em que a gente assume que os preços não mudam muito. Mas e no longo prazo? O que acontece quando o tempo passa, os preços começam a se ajustar e a inflação entra na jogada? Bom, aí a história fica mais complexa. Mas essa já é uma conversa para um próximo capítulo da macroeconomia.